Prezados irmãos, prezadas irmãs, que Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva com a sua inesgotável paz. No livro Na Seara do Bem, ditado pelo Espírito Tonini, através do médium Luiz Antônio Ferraz, esta obra foi editada pela editora Didier de Votuporanga, e os slides que nós iremos apresentar foi elaborado com muita propriedade através do desenhista Mozart Couto. Esta obra, o Espírito Tonini nos fala a respeito das atividades espirituais que ocorrem em uma casa espírita em dia de reunião pública. Vejamos o benfeitor Tonini chegando juntamente com o espírito amigo, com o benfeitor que o acompanhava às atividades com intuito de finalidade de estudo, Tonini chegando, volitando juntamente com o benfeitor espiritual para fazer aquela visita à casa espírita dia de reunião pública. Os espíritos comparecem para nos auxiliar, para nos envolver positivamente no bem. Dentro dessas atividades, o caro amigo espiritual, que foi espírita aqui na cidade de Votuporanga, conhecedor da doutrina espírita, que depois de algum tempo da sua desencarnação retorna no ambiente de uma casa espírita para acompanhar de perto como funciona nos bastidores de uma reunião espírita as atividades coordenadas pelos benfeitores espirituais, Tonini nos fala que os espíritos preparam o ambiente antes de nós encarnados chegarmos na casa espírita. Vejamos aqui no fundo da nossa imagem o encarnado que chegou na casa espírita, que abriu as portas, que abriu a janela, ligou o som, ligou os ventiladores, que está preparando todo o ambiente físico da casa espírita. Assim que ele chega na casa espírita, os benfeitores já estavam na casa espírita preparando o ambiente, estavam ali coordenando as atividades. Então o mundo espiritual chega antes de nós encarnados. O mundo espiritual é organizado em suas tarefas. E nós encarnados, trabalhadores do bem, espíritas, precisamos nos organizar, precisamos ter disciplina, precisamos chegar na casa espírita com pontualidade. André Luiz nos fala que nós devemos chegar entre 20 a 15 minutos antes de começar as atividades para nos integrarmos espiritualmente falando, em sintonia com a equipe espiritual da casa. Então existe dentro da casa espírita, conforme Tonini foi visitando e observando as atividades, a questão dos preparativos pelo mundo espiritual. E quando o encarnado chega para abrir a casa espírita, o mundo espiritual já está presente na reunião espírita. Tonini nos fala de alguns setores existentes na casa espírita. Dentre eles, o setor de esclarecimento. Vejamos aqui, toda casa espírita tem o seu coordenador espiritual. Esse coordenador espiritual está reunido com os espíritos amigos para a distribuição das tarefas. Toda agremiação religiosa conta com o amparo dos benfeitores espirituais. Aqui eles estão reunidos, vão fazer uma oração inicial, a tarefa no plano físico está quase para iniciar, mas no plano espiritual, os espíritos já estão em atividade, realizando as tarefas espirituais e contam com a nossa participação. É o nosso dever comparecer na casa espírita para trabalharmos juntamente com os benfeitores espirituais e aprendermos com eles a humildade, a simplicidade, a pontualidade e a disciplina, porque a disciplina, como dizia Chico Xavier, é luz, e a luz ilumina a nossa alma humana. Dentro desses setores que estamos falando, Tonini nos fala do setor de vigilância. Toda agremiação religiosa na Terra que realiza o seu trabalho com seriedade, onde há disciplina, onde há união dos seus trabalhadores, a casa espírita conta com essa proteção espiritual. No setor de vigilância, os espíritos amigos instalam alguns aparelhos, criando uma proteção na casa espírita, um halo luminoso que vai barrar a entrada de espíritos menos esclarecidos,
de espíritos que não querem um comprometimento com a verdade, com a libertação, que não querem a prática incessante do bem. Então, esses nobres espíritos que permanecem no setor de vigilância, eles ficam organizando quem entra e quem não entra no ambiente da casa espírita. Lembrando os nossos irmãos encarnados, nós que somos criaturas encarnadas, a caminho da evolução, que muitas vezes, devido à nossa invigilância de natureza moral, nós colocamos muitas vezes esse trabalho da espiritualidade através da nossa invigilância, colocamos esse trabalho da espiritualidade tão bem realizado, tão bem organizado, e nós, seres humanos, criaturas imperfeitas, criamos falhas de nossa parte. O que acontece? Através da nossa invigilância, da fofoca, do melindre, da desunião, muitas vezes nós, através da invigilância mental, criamos lacunas, criamos pequenas aberturas que, com a nossa invigilância, damos permissão para que espíritos inferiores adentrem. Nós precisamos entender que existe uma proteção do mundo espiritual, que nós encarnados precisamos fazer a nossa parte. Quando a gente não faz a nossa parte, nós colocamos o trabalho todo em risco da casa espírita, porque muitos espíritos se valem do nosso pensamento e muitas vezes adentram a agremiação espírita autorizado pelo nosso pensamento invigilante. Mas quando a casa espírita tem um trabalho sério, desenvolve um serviço social em benfeitoria daqueles que necessitam, nós sempre vamos contar com o aval da providência divina. Temos também na casa espírita o setor de enfermagem, onde enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem vão atuar em nosso benefício. Esses espíritos vão atuar na fluidificação da água, no momento do passe. São esses benfeitores que vão atender o público espírita, o público religioso que compareceu na entidade espírita para ouvir a palestra, para ouvir o passe. Esses espíritos também fazem alguns atendimentos. Nós vamos observar que durante a palestra eles agem em benefício de nós mesmos para nos ajudar. Eles agem durante a palestra nos auxiliando em nossas dores, em nossas dificuldades, trazendo o tratamento da vida espiritual para nos auxiliar, para nos ajudar em nossas dificuldades. Um outro setor que existe na casa espírita também é o setor de comunicação. Não é todo espírito que se comunica através do pensamento. Allan Kardec fala em O Livro dos Espíritos, os espíritos se comunicam pelo pensamento, mas são os espíritos evoluídos, são os espíritos sublimes. Esses espíritos sim se comunicam através do pensamento. Mas nós espíritos a caminho da evolução, recém-chegados à vida espiritual, se adaptando à vida espiritual, a gente ainda se comunica através da palavra. Ou utilizamos esses aparelhos que os benfeitores estão utilizando, isso está nas obras de André Luiz. Nesse setor de comunicação, eles vão usar rádios de comunicação para se comunicar com o setor de vigilância, para se comunicar com o setor de enfermagem, para se comunicar com aqueles que estavam lá nos setores do preparativo. Eles vão se comunicar com todos os integrantes da casa espírita, observando a situação de cada um que está entrando através desses aparelhos. E Tonini fica surpreso com essa tecnologia. Embora ele tivesse observado isso em André Luiz, ele agora no mundo espiritual fica surpreso, porque a tecnologia do mundo espiritual é muito mais superior da nossa tecnologia aqui na Terra. A nossa tecnologia é imperfeita. A nossa tecnologia ainda está engatinhando. A do mundo espiritual é uma tecnologia perfeita, porque a ideia vem da vida espiritual para a Terra. Todas as descobertas, todos os avanços tecnológicos, tudo isso vem do mundo espiritual para a Terra. E Deus usa o homem para fazer essas descobertas, para fazer esses avanços tecnológicos e fazer a humanidade progredir. Então existe na casa espírita setor de comunicação, onde os espíritos são organizados, se comunicam, não tem vaidade, não tem melindre, tem união e o trabalho funciona com amor, com alegria, porque eles estão a serviço do Cristo,
a serviço do Mestre e não a serviço de si mesmos. Quando a gente está a serviço de nós mesmos, querendo a nossa autopromoção, querendo os aplausos humanos, nós colocamos em risco todo o trabalho da espiritualidade, porque o nosso desejo é aparecer, o nosso desejo é a vaidade, e os benfeitores espirituais se afastam diante dessa situação e espíritos menos esclarecidos ocupam o espaço do nosso campo mental. Então, quando o nosso desejo é como dos benfeitores espirituais, de servir com alegria, de servir com amor, nosso trabalho sai com uma organização indescritível, com uma organização impregnadas de amor. Agora nós vamos observar os benfeitores recebendo os encarnados. Quando nós chegamos na casa espírita, vejamos aqui aquele integrante que abriu a casa espírita. Quando ele chegou, os benfeitores já estavam, como a gente viu no começo, fazendo os preparativos das atividades espirituais. E agora que ele vai abrir o portão da casa espírita, mas os espíritos já realizaram inúmeras tarefas, se organizaram. A gente viu lá no setor de enfermagem, no setor de esclarecimento, de enfermagem, no setor de comunicação, no setor de vigilância, os espíritos reunidos já, todos posicionados para realizar a tarefa. E quando a gente chega na casa espírita, como nós vamos observar aqui, ele vai abrir o portão, o público encarnado está lá fora, o mundo espiritual já está organizado para nos receber com alegria na casa espírita, porque a casa espírita é a revivência do Evangelho de Jesus. A casa espírita é um ponto de luz, é um santuário de amor. A casa espírita é uma escola onde nós aprendemos com as lições de Jesus a sermos melhores. É um hospital porque também os espíritos nos ajudam em nossos tratamentos espirituais, onde nós necessitamos desse médico chamado Jesus, o médico das almas, para nos ajudar, para nos auxiliar na cura de nossas enfermidades. E também a casa espírita é uma oficina de trabalho que nos oferece a oportunidade de servir para expurgarmos, para eliminarmos as nossas imperfeições através do trabalho no bem, promovendo em nós a reforma interior para alcançarmos a tão almejada e sonhada felicidade. Então vejamos que essa recepção é feita com muita alegria. Os benfeitores estão postos para nos receber na casa espírita. Também existe, segundo descreve o benfeitor espiritual, a recepção dos desencarnados. Vejamos aqui, meus irmãos, conforme eu estou mostrando aqui, os espíritos do setor de vigilância estão atendendo os desencarnados que vieram acompanhados dos encarnados. Ou seja, meus irmãos, são espíritos familiares, são espíritos que estão ligados a gente, às vezes é uma influência espiritual. São espíritos que nos acompanham porque a casa espírita emana essa luz e essa luz atrai os espíritos, porque quando a gente desencarnar, a gente vai deixar o corpo físico. Para onde nós vamos? Nós vamos para a nossa casa, como de costume, para o nosso trabalho, vamos procurar a casa espírita onde frequentávamos, isso é muito comum. Então esses espíritos são atraídos, muitas vezes envolvidos pela espiritualidade amiga, a acompanhar o encarnado, onde eles serão atendidos e socorridos numa reunião durante a palestra, ou dia de estudo, ou numa reunião mediúnica. Então vejamos que os espíritos do setor de vigilância estão atentos, sob a égide de Jesus, auxiliando os espíritos desencarnados. Então existe uma recepção desencarnada também. Os espíritos aqui do setor de vigilância atento, outros atendendo. Não são todos os espíritos desencarnados que vão entrar na casa espírita. Muitos que não querem compromisso com a verdade, com a iluminação espiritual, são barrados por esse halo luminoso que é realizado com os tarefeiros do setor de vigilância, juntamente com a nossa união, são impedidos de entrar na casa espírita. Alguns espíritos com pedaço de pau, de madeira, outros com pedras na mão, como nós estamos vendo aqui, xingando, falando impropérios contra a casa espírita, contra os trabalhadores do bem. Querem entrar para tumultuar, mas esses espíritos do setor de vigilância não vão deixar esses espíritos entrar. Só vai entrar os espíritos que o mundo espiritual autorizar naquela noite durante a reunião pública. Uma outra questão que nós vamos observar também dentro da casa espírita é a questão da música.
A música, seja ela tocada ou seja ela cantada, emana vibrações salutares. Gente, a gente chega na casa espírita correndo, foi um dia tumultuoso, de muita tarefa, de muitos afazeres materiais, é o trabalho, houve muito desgaste de energia, então é natural a gente chegar na casa espírita ainda envolvido com as atividades corriqueiras do dia a dia. E a música, ela vai envolver o nosso interior, vai nos ajudar a emanar vibrações boas, a trocar vibrações, porque a gente está envolvido de vibrações corriqueiras, muitas vezes de vibrações perturbadas, e essas vibrações que a música emana vai fazer uma troca de vibrações e através da música a gente vai entrar em sintonia com os espíritos amigos. O objetivo da canção é isso, é criar um verdadeiro clima espiritual de boas energias dentro da casa espírita, contagiando todos aqueles que vêm na casa espírita para ouvir a palestra, para receber o passe. Então a música é muito importante, porque ela muda a nossa sintonia e nos ajuda a emanar vibrações boas, vibrações positivas, que vão ajudar os espíritos, que vão ajudar os espíritos benfeitores nas tarefas e os espíritos que vieram à procura de socorro também. A palestra é muito importante. Vejamos que o orador está aqui, posicionado para falar. Existem espíritos amigos que vão auxiliar o orador. Ou são espíritos responsáveis da atividade, ou é o guia espiritual do orador, ou é um espírito familiar que está preparado para auxiliar, ou são companheiros que se afinizaram com o orador devido ao trabalho social que ele presta, porque devido ao trabalho que a gente, dependendo do trabalho que a gente realiza na casa espírita ou na vida social, o bem que fazemos, a gente vai cativando a presença de muitos espíritos. São esses espíritos que vão nos auxiliar no momento de uma palestra, no momento de um estudo. São esses espíritos que vão nos ajudar na fala, mas para isso nós precisamos estudar. Não é porque a gente acredita na imortalidade da alma, a gente é convidado para fazer uma palestra que a gente não vai estudar. Tem pessoas que dizem assim, eu vou ler um trecho do Evangelho e na hora os espíritos vão me ajudar. Isso não vai dar certo, porque essa pessoa não estudou, não preparou a palestra. O mundo espiritual está ali, mas o mundo espiritual também precisa do nosso conhecimento, do nosso esforço pessoal para nos ajudar. Se a gente não ajudar, a gente cria barreiras impedindo a ação desses espíritos aqui. Nós precisamos estudar, nós precisamos fazer a nossa parte para que o céu também faça a tua parte. Disse-nos Jesus no Evangelho, ajuda-te e o céu te ajudará. Fazendo a nossa parte, os benfeitores também farão a sua parte. Tudo isso através do estudo que a gente deve realizar no momento da palestra que vamos fazer, para que ocorra a intuição. Vejamos que o espírito não entra no corpo da pessoa, a pessoa não é tomada pelo espírito. Toda comunicação mediúnica ocorre a nível de pensamento. Pensamento a pensamento. O pensamento do espírito, juntamente com o conhecimento do médium, faz a comunicação. Para isso, novamente reforçamos a tese, temos que estudar. Temos que ter bagagem, conhecimento, para que os espíritos atuem, para que os espíritos nos auxiliem e atenda também o público que veio à casa espírita à procura de socorro. Então a intuição ocorre. Esse médium orador ele pode estar ao mesmo tempo intuído e inspirado pelo mundo espiritual na hora de sua fala, na hora do seu estudo. Durante a palestra, meus irmãos, enquanto o orador está discorrendo a mensagem do Evangelho, os espíritos fazem alguns atendimentos, auxiliando o público. Vejamos que o trabalho do mundo espiritual é incessante. O mundo espiritual trabalha em benefício da nossa incessante felicidade. Vejamos que nessa situação temos uma jovem aqui que ela está ouvindo o expositor. Mas antes de vir na casa espírita, ela teve uma briga com a mãe. E ela está arrependida. A mensagem do Evangelho está tocando o coração dela. É o objetivo da palestra, provocar a nossa mudança interior. E o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e o esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Nesse momento, ela está repensando, analisando que a atitude que ela tomou de brigar com a mãe não foi certa
e ela está disposta a chegar em casa e se reconciliar com a mãe e fazer as pazes, porque a atitude dela não foi correta. E o mundo espiritual, então, viu o pensamento dela, porque o nosso pensamento tem vida. O nosso pensamento cria essa matéria aqui que nós estamos vendo, que é a forma pensamento. Cria isso daqui, está em nosso lar. André Luiz fala isso, da forma pensamento. O nosso pensamento tendo vida, os espíritos enxergam o que está acontecendo com a gente. Assim também como os espíritos inferiores. Quando o nosso pensamento é de teor negativo, os espíritos inferiores também observam quadros como esse, que nós emanamos do nosso pensamento. Um outro caso que nós vamos observar, eles estão andando no meio da plateia enquanto a palestra está sendo realizada. Nós vemos aqui uma senhora. Essa senhora, ela coleciona mágoas. O espírito chama a atenção, né? Tonino está surpresa ao ver essa situação. Ela coleciona mágoas e está toda imantada por uma substância escura. E o espírito diz assim a Tonine: olha, se ela não mudar o teor do pensamento, continuar colecionando mágoa, continuar odiando, continuar com rancor, ela vai desenvolver algumas enfermidades no organismo físico. E a espiritualidade está muito preocupada com essa situação e está tentando ajudar ela a modificar o pensamento, a sair dessa sintonia inferior que ela mesma criou através da mágoa que acumula no seu mundo íntimo. Um outro caso, eles estão observando esse senhor, que está na casa espírita de corpo presente, mas o pensamento está longe, bem longe, pensando aonde? Nos negócios materiais. Então são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ele não está absorvendo a mensagem, está ligado ainda às coisas materiais. E os espíritos vão observando isso através do nosso pensamento. A gente vai revelando com o nosso pensamento o que nós sentimos. E os espíritos observam isso durante a atividade de uma casa espírita. Um outro caso é um senhor dormindo. Nem todo sono, a gente ouve muito isso no movimento espírita, orador dizendo que a pessoa que dorme está obsediada. Nem tudo é obsessão, gente. Temos que frisar isso. Nem tudo é obsessão. Nesse caso aqui, sim, a gente vê que lá de fora esse espírito não entrou. Vejamos aqui o cordão fluídico que está envolvendo esse homem, as emanações do pensamento. Ele está ligado ao espírito obsessor. O obsessor está ligado a ele, eles estão ligados. O obsessor conhece muito bem ele, mas foi impedido de entrar na casa espírita. Lá no setor de vigilância, os espíritos não deixaram ele entrar, mas de longe ele estava comandando o homem que sofre esse processo obsessivo aqui. Esse espírito não quer que ele aprenda o evangelho, não quer que ele se esforce, então está induzindo ele a dormir. Muitas vezes isso acontece com a gente. Às vezes a gente é envolvido, dá aquele sono, aquela influência espiritual negativa, tentando afastar a gente do aprendizado. Os espíritos não querem que a gente se ilumine, que a gente se transforme, que a gente busque o crescimento pessoal. Então eles fazem de tudo para impedir o nosso progresso. Esses outros casos que nós vamos observar aqui, não trata-se de uma influência espiritual negativa, somente desse senhor, que a gente vê a emanação fluídica ligado entre ele e o espírito inferior. Mas nesses casos aqui, não é obsessão. Às vezes é um uso de medicamento muito forte, a pessoa está fazendo um tratamento, está usando um medicamento que dá sono. Às vezes a pessoa aqui encheu a barriga, comeu muito antes de vir na casa espírita. Isso também dá sono, porque o ambiente da casa espírita é um ambiente salutar. E quando a gente chega, a gente é envolvido pelas doces vibrações e com o estômago cheio, o cérebro não funciona como tem que funcionar, fica mais lento e a gente então acaba se distraindo e dormindo durante a palestra. Falta de interesse de nossa parte. Nós precisamos nos interessar pelo evangelho do bem, pelo evangelho de luz, porque é interessante isso. A gente chega na casa espírita, tem pessoas que falam assim: eu chego na casa espírita, me dá um sono, me dá uma moleza, eu fico assim tão mole, eu não consigo raciocinar direito. E depois que eu vou embora,
Eu assisto filme, eu vejo noticiários, vejamos bem, é algo que nós precisamos analisar. Se a gente chega na casa espírita, dorme, não consegue ouvir a palestra, e a gente chega em casa, vê um filme de 2 horas e meia, ou vê um noticiário ruim que pode prejudicar a nossa saúde mental, a gente tem que começar a trabalhar o nosso pensamento, disciplinar o pensamento, porque aí pode ter uma interferência espiritual negativa, tentando nos afastar do aprendizado espiritual. Durante a plateia, meus irmãos, conforme nós estamos vendo aqui, os benfeitores atentos, envolvendo o orador falando, há uma equipe aqui vendo uma plateia desencarnada. Existem espíritos encarnados, uma plateia de encarnados. A gente viu no setor de vigilância, alguns entrando, outros não. E esses espíritos então compõem a plateia desencarnada, sob os olhares atentos dos espíritos amigos. E o orador está falando com tanta vibração, com tanto amor, porque ele se preparou, é uma pessoa que se dedica no bem, que o seu pensamento, enquanto fala de Jesus, se transformou num quadro. E esse quadro aqui, que criou forma, de Jesus conversando com o povo, ele explicando na oratória, atendendo a todos, os desencarnados estão vendo, ouvindo a palestra do orador e vendo os quadros ao mesmo tempo durante a fala do orador. Isso é muito interessante. Vejamos como o mundo espiritual atua em benefício de todos nós, encarnados e desencarnados. Temos também a questão da evangelização infantil. É muito importante. Nós, pais, nós espíritas, precisamos trazer os nossos filhos para o ambiente da casa espírita. Ensinarmos os nossos filhos o Evangelho de Jesus. Quando a gente for fazer um trabalho social, fazer com que esse filho também participe do trabalho social. Se a gente vai varrer a casa espírita, que ele comece a varrer desde cedo. Se a gente vai limpar alguma coisa na casa espírita, que a gente ensine ele a limpar também, porque é de cedo que a gente vai ensinando e fazendo com que a criança se interessa, venha se interessar pelos ensinamentos de Jesus. E as evangelizadoras, que são almas bondosas, se preparam para dar a aula, uma aula do Evangelho de Jesus interpretada na visão simples, objetiva, para que a criança entenda, interpretada no linguajar da criança. Então, Tonini está observando aqui, juntamente com o benfeitor, observando aqui as atividades. O benfeitor Joel está aqui, juntamente com o Tonini, eles estão observando a aula, a dedicação das evangelizadoras em benefício da criança. Eles falam aqui do futuro da criança dentro da casa espírita, porque precisamos preparar novos oradores aqui, novos trabalhadores do bem. Nós precisamos preparar aqui novos dirigentes que vão dirigir a casa espírita, porque se a gente não preparar crianças para se tornarem homens de bem, as nossas instituições vão fechar as portas. Se a gente não preparar pessoas, quem vai tomar conta da instituição? Quem vai tomar conta dos trabalhos sociais? Quem vai abrir a casa espírita? Então, se a gente ensinar a criança, trazendo para a evangelização infantil, ela vai se interessar e ela vai trabalhar na casa espírita e será um futuro trabalhador do amanhã, um homem de bem amanhã em nossa sociedade. Tonini fala que durante a evangelização infantil, comparecem espíritos também estudando junto com as crianças. Esses espíritos aqui são mães que vão reencarnar na Terra com um compromisso da maternidade. São mulheres que vão ser mães na Terra, que vão ter compromisso com a maternidade, que vão receber crianças. Algumas delas, em existências passadas, cometeram aborto, arrependidas agora, estão se candidatando à reencarnação para receber novamente crianças e educá-las sob a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a evangelização é um departamento da casa espírita de suma importância, porque a criança de hoje, trabalhada, envolvida com essas vibrações que a evangelizadora infantil faz, que é o trabalho de abnegação, vai formar futuros trabalhadores amanhã na casa espírita. Temos aqui a questão dos nomes que são colocados no caderno. Toda vez que a gente coloca um nome ali no caderno, não maquinalmente, eu vou colocar esse nome porque essa pessoa está precisando de ajuda. Às vezes a pessoa nem pediu, a gente vai ali, é aquele hábito nosso de colocar nomes, né, no caderno de encarnados, desencarnados. Eu vou colocar o nome aqui da família inteira. Mas quando o nome é registrado com amor,
e a espiritualidade vê isso daqui, no caso aqui, ó, foi um nome colocado aqui, Antônio, né? A mãe colocou o nome desse homem aqui no caderno de oração, e ela colocou assim, num desespero, ela colocou num amor, pensando no filho. Isso nos faz lembrar Chico Xavier quando disse assim, certa vez, com os seus ensinamentos: a oração de uma mãe arrebenta as portas do céu. Isso é uma verdadeira realidade, porque ela colocou tanta luz, tanto amor, ao anotar o nome do filho, que os espíritos, utilizando alguns aparelhos do setor de comunicação, usando aparelhos, viu o nome aqui eles estão identificando desencarnados, nome de desencarnados, aonde estão, o local que estão, em condições que estão, para ajudar esses desencarnados. E aqui também vão atender um encarnado. Eles localizaram um nome, se destacou, e aqui apareceu a foto de quem colocou o nome. E eles vão lá no salão. Eles vão no salão e identifica ali, encontra a mulher que colocou o nome. Essa senhora que anotou o nome do filho, ela está pensando no filho durante a palestra. E olha quem aparece aqui, o filho e as crianças, o filho com um semblante triste, as crianças preocupadas, ela preocupada, eles estão atravessando um momento difícil. O Tonini fala que a espiritualidade vai até o lar dela, vê o que é possível fazer para ajudar aquela família e ao mesmo tempo eles vão ajudar essa senhora também. Vejamos que são alguns atendimentos que a espiritualidade amiga desenvolve na casa espírita. Agora nós vamos ver aqui o trabalho do passe. O passe, como nós sabemos, através de André Luiz, de Chico Xavier, é uma transfusão de energias, é uma doação de amor. Através da imposição das mãos, como Jesus fazia, os médiuns se colocam à disposição de aplicar o passe, doam os seus fluidos, associada aos fluidos do mundo espiritual. E aqui é uma doação energética de amor, de alegria, de bênção. Eles contam com a ação do mundo espiritual. Aqui nós temos um coordenador desencarnado das tarefas do passe. Temos aqui a pessoa, né, auxiliando. Temos aqui os espíritos envolvendo. Essa pessoa aqui em vibração, em oração. E os espíritos atendendo a todos aqui. Vejamos que o envolvimento do mundo espiritual durante a aplicação do passe. Por isso tem que ter silêncio, tem que ter respeito, tem que ter oração. A gente tem que desligar o celular durante a palestra, porque se a gente ficar lá no WhatsApp durante a palestra, se a gente ficar ali recebendo notificações, ligações, a gente vai atrapalhar todo o trabalho do mundo espiritual que é feito com carinho, que é feito com amor. E a espiritualidade vem com todo amor auxiliar o médico que vai dar o passe e nos ajudar. Vejamos esse senhor aqui, ele está recebendo o passe, mas pensando nos negócios, tentando aí fazer uma barganha com Deus. Meu Deus, me ajude a resolver aquele negócio, a vender aquela propriedade. E Deus não faz barganha com ninguém. O pensamento dele está mais ligado a resolver os negócios do que promover a transformação interior dele mesmo. Então os benfeitores observam ali o pensamento dele em torno das questões materiais. Ele está atravessando um problema, ele quer resolver, e os espíritos estão vendo ali, através do seu pensamento, aquilo que ele está refletindo, aquilo que vai da alma dele. Por isso que Jesus dizia assim: aonde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o nosso tesouro for a matéria, o nosso coração estará voltado na matéria. Se o nosso tesouro for o pão da alma, o nosso coração estará voltado para o Evangelho de Jesus, que vai nos auxiliar, que vai nos ajudar. Então, o trabalho do passe, técnicos de enfermagem, do setor de enfermagem, benfeitores amigos nos auxiliam com essa doação fluídica. Durante o passe, a gente viu aquele envolvimento fraterno dos benfeitores. Agora a gente vai ver aqui uma entrevista, a pessoa conversando com o dirigente da casa e ele orientando essa pessoa a fazer um tratamento de passe. Ela está passando por problemas de ordem física, né? Por problemas físicos, está fazendo um tratamento e então esse encarnado envolvido pela espiritualidade amiga vai intuir essa pessoa a procurar um médico, a continuar nos exames, a continuar tomando o medicamento do médico, mas fazer o trabalho espiritual que vai ajudar essa pessoa aqui a tratar os problemas físicos também.
Então a espiritualidade, veja que trabalho maravilhoso dos benfeitores espirituais em benefício de todos nós. Questão da fluidificação da água. Aqui é colocado o medicamento que nós necessitamos e nós precisamos resgatar isso nas casas espíritas. As pessoas às vezes têm vergonha de levar a garrafa de água. Não precisamos ter vergonha, gente. Os espíritos vão colocar ali o medicamento para a gente. Vamos levar a garrafa d'água. A gente não tem vergonha de carregar o remédio que a gente toma onde a gente vai. Então vamos levar a garrafa d'água, se é isso que acreditamos, se é isso que confiamos. Vamos levar lá a garrafa d'água, os espíritos vão fluidificar a água. Aí vem aquela pergunta, a garrafa tem que estar destampada ou tem que ficar tampada? Isso para a espiritualidade não tem nada a ver. A espiritualidade vai fluidificar de qualquer modo, porque para os espíritos, né, a matéria não oferece obstáculo. Os espíritos vão despejar ali e colocar o remédio ali necessário para cada um de nós. Certa vez perguntaram a Chico Xavier, Chico, quando a gente leva a garrafa de água para fluidificar na casa espírita, tem que estar destampada? É obrigatório? O Chico fala assim, olha, não é obrigatório, porque os espíritos vão colocar ali o remédio que nós necessitamos. Mas se nós destamparmos a garrafa, a gente vai ajudar o trabalho dos espíritos, vai auxiliar os espíritos nesse tratamento, né? Vamos facilitar o trabalho deles. Então aí a questão da fluidificação da água, que é muito importante na casa espírita, porque se a gente estiver fazendo algum uso de medicamento, Chico Xavier certa vez falou assim, a pessoa que vai na casa espírita, que está fazendo um tratamento espiritual, que leva água, que está tomando medicamento orientado pelo médico, isso é interessante. A água fluidificada, ela potencializa o remédio que a pessoa está tomando. É óbvio que na casa espírita, gente, a gente não vai prometer a cura a ninguém. Doutrina espírita não promete cura. A casa espírita que promete cura está enganando as pessoas. Doutrina espírita não promete cura, porque a cura é uma atitude pessoal de cada um, é da fé de cada um, é do esforço íntimo de cada um. Mas o que nós podemos dizer é que os espíritos atuam em nosso benefício, durante a palestra, na fluidificação da água, no passe. Vamos ver também a questão do atendimento fraterno na casa espírita. Vejamos aqui que antes de começar o atendimento fraterno, as pessoas estão reunidas aqui aguardando o atendimento fraterno. Em algumas casas espíritas ocorre antes da palestra, em outras casas espíritas ocorre depois da palestra, isso tanto faz, porque tem que ter a disciplina, lógico, tem que ter uma organização, porque o mundo espiritual está presente, mas a partir do momento que o dirigente, uma pessoa que faz esse atendimento fraterno, olha o respeito, olha a disciplina, ele está orando, ele lê um trecho do Evangelho, está orando, se preparando para atender as pessoas. E os benfeitores estão aqui para auxiliá-lo na orientação. Durante o atendimento fraterno, vejamos aqui a intercessão dos benfeitores. Por isso que quando o trabalho é feito com disciplina, é feito com organização, a gente conta com a proteção espiritual. Essa jovem, influenciada pelo Espírito, vejamos o semblante dela quase idêntico com o do Espírito, praticamente transfigurando o Espírito em seu rosto, e os benfeitores neutralizando toda a ação nervosa do Espírito com amor, com abnegação. E ela está sendo atendida pela espiritualidade, sendo orientada pelo orientador do atendimento fraterno. E os espíritos agindo mais uma vez em benefício daqueles que procuram a casa espírita. E aqui, meus irmãos, os benfeitores espirituais encerrando as atividades. Encerrando as atividades com muita alegria, porque eles realizaram o serviço de Jesus. Quando Jesus disse assim a Maria, a Marta, 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 te preocupaste com muita coisa? No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Qual é a melhor parte da qual se refere Jesus? É o evangelho dele mesmo. É a sua mensagem do amor que transforma as nossas almas. E eles estão felizes porque estão a serviço de Jesus. E esse serviço deixa a gente feliz, deixa a gente contagiante com essa alegria que vem das esferas superiores,
Vejamos as pessoas voltando contentes para os seus lares, refeitas com as energias do passe, com a energia da espiritualidade, estão voltando para os lares, levando essas energias para os seus familiares também. E por fim, encerrando as nossas considerações, o fim das atividades espirituais. É interessante que quando os benfeitores encerram a tarefa aqui, nós encarnados voltamos para o nosso lar, os espíritos amigos continuam na casa espírita madrugada adentro, auxiliando os desencarnados, aqueles que estavam na plateia ouvindo a palestra. E aqui a advertência de Jesus: muitos são chamados e poucos escolhidos. São poucos que aceitam a ajuda, que querem se ajudar, que querem o socorro espiritual. E eles ficam aqui, os benfeitores, na casa espírita, madrugada adentro. Muitos de nós, trabalhadores do bem, sintonizados com a espiritualidade, quando vamos embora da casa espírita após a palestra, ao chegar em casa, onde vamos fazer uma preparação, uma oração, uma leitura e dormir, nós também, em desdobramento, no processo de emancipação da alma, a gente sai do corpo, encaminhado com os benfeitores espirituais, são poucos os trabalhadores que fazem isso, e vamos também ajudá-los, madrugada adentro, no serviço de auxiliar os desencarnados. Então fica aí a dica, principalmente da leitura do livro Na Seara do Bem, que é um livro doutrinário, é um livro maravilhoso, que nos remete a inúmeras reflexões. Fica aí a dica para estarmos mais atentos no ambiente da casa espírita, lembrando que quando nós chegamos ali, os espíritos já estão aguardando a gente, realizando inúmeras tarefas. Durante a palestra, continuam realizando essas tarefas para nos auxiliar. Então, que Jesus nos abençoe e que Ele sempre nos dê a sua paz.